Vai começar. Vamos começar, então. Bom, Ele tá ignorando aqui. a gente está no webinar. Deixa eu só, Vai pessoal, começar o webinar puder fechar o gestão de microfone. incidente. Estou fechando. Bom dia a todos, então. Para quem não conhece, sou Marcelo Pacheco, diretor comercial da IntegraSul. Hoje estamos em mais um Papo Seguro com o Anderson de Godoy, aí, nosso analista de cibersegurança, para falar um pouco sobre... Bom dia, Anderson, bem-vindo aí. Para falar um pouco sobre o Visio One e a questão da detecção e resposta a incidentes de segurança da informação. Tá? Então, esse Papo Seguro, a ideia realmente é uma troca de informações. Aí, qualquer pergunta que vocês quiserem estar fazendo, é só chamar no chat aí, que no final aí nós vamos poder estar respondendo. Tá? E nós vamos fazer um embasamento teórico aí primeiro. Eu vou fazer uma apresentação mais teórica da solução e após o Anderson vai mostrar na prática também onde o Visio One pode estar ajudando a empresa de vocês aí na detecção e resposta de incidentes. Tá? Então fique bem à vontade aí para perguntar. A ideia realmente desse nossos papos seguros aí que nós fizemos aí todo mês é uma troca de informações, tá? Uma troca e para todo mundo poder estar melhorando aí suas estratégias de defesa aí quanto aos ataques cibernéticos, tá? Então eu vou iniciar minha apresentação aqui, falando rapidamente um pouco sobre a IntegraSul, também para quem não conhece. É uma empresa aqui do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, que atende todo o Brasil aí na área de segurança da informação. Nós estamos hoje com 23 anos de mercado, né, atuando nessa área, nesse segmento. Tá? Então, a empresa aí tem uma equipe técnica e comercial e certificada em todos os nossos produtos e parceiros, tá? Com o objetivo de estar levando ao mercado as melhores soluções, melhores serviços nesse segmento. Tá? Alguns clientes, então a empresa atua em vários segmentos, desde a área de governo, indústria, varejo, financeiro e entre outros, tá? Em todos esses clientes nós temos soluções implementadas e serviços para apoiar na estratégia de segurança da informação. Tá? Aqui um pouco falando dos nossos parceiros. Hoje nós vamos falar sobre a solução da Trend Micro, tá? Que é o Visio One, uma tecnologia muito interessante para detecção e resposta de incidentes. Tá? Mas também contamos aí com alguns outros parceiros, todos focados na área de segurança da informação e infraestrutura. Certo? Seguindo aí um outro ponto interessante é a questão de geração de conteúdo. Para quem nos acompanha, nós temos um podcast aí que é o Got Shell e uma news que é o Guardião, tá? Que leva informações sobre a área de segurança da informação, sobre incidentes de segurança, sobre técnicas de ataque e outras informações pertinentes a esse mercado. Tá? Se eu estiver olhando para o lado, aqui é que eu estou com 2 monitores, tá? Então acaba desviando aqui um pouco o meu foco aí, tá? Bom, então vamos falar um pouco sobre o Visio One, que é o nosso principal objetivo aí da nossa apresentação, que é uma solução da Trend Micro, tá? Que permite a detecção e resposta a incidentes de segurança da informação. Então, o principal objetivo da solução é realmente apoiar nesse quesito aí, que é tá dando visibilidade. Eu acho que é um dos pontos muito importantes que as empresas buscam hoje, é estar enxergando o que está acontecendo dentro do meio ambiente, e a ferramenta vem a agregar muito nesse sentido. Tá? Então, vocês vão ver na parte prática aí também como ela é eficiente e como ela dá visibilidade. É uma ferramenta que está em evolução contínua, tá? Nós já acompanhamos o Visio One desde as suas primeiras versões, tá? A nossa equipe técnica sempre teve em conjunto aí com a Trend, vendo desde as versões betas e até a partir do momento que a solução foi lançada no mercado. Mas é uma solução que semanalmente nós, como estamos acompanhando, está tendo novas releases, novas funcionalidades e está evoluindo muito nesse sentido. Por isso também que nós acreditamos muito na ferramenta e estamos investindo bastante na questão de conhecimento, estudo e aplicação dela para o mercado. Tá? Então, bom, para dar início aí, falando um pouco de cibersegurança, aí é o relatório do Fórum Econômico Mundial e do ano de 2022, que coloca o quesito de segurança da informação entre as principais ameaças para o mundo nos próximos anos. Né? Então, nós podemos ver que realmente
cada vez mais nós estamos vendo incidentes de segurança da informação que vem comprometendo as organizações e o próprio Fórum Econômico Mundial coloca isso como uma das grandes ameaças para o nosso mundo aí nos próximos anos, tá? Então, ali nós temos nos próximos 2 anos, mas também até os próximos 5 anos, a segurança da informação, cyberataques, né, estão pontuados como uma das principais ameaças aí para o mundo. E eu acredito que isso não vai ser tão rápido para mudar, ou seja, porque até cada vez mais o uso das tecnologias estão dentro das organizações, né? E os ataques cibernéticos acabam comprometendo muito essas estruturas. E quando nós falamos em ataques cibernéticos, né, nós temos que também pensar um pouco no nosso superfície de ataque. O que é a superfície de ataque? São os pontos que nós temos aí para o atacante poder estar entrando aí na nossa organização e causando algum impacto, né? Então, eu sempre faço analogia aí com a nossa casa, aí, ou seja, são por onde que o ladrão pode estar entrando dentro da casa. Eu tenho a porta, eu tenho a cerca, eu tenho a parte da frente da casa, eu tenho a parte de trás, eu tenho as janelas, assim por diante. São pontos que podem ter vulnerabilidades ou falhas, né? E eu tenho que trabalhar para mitigar esses riscos nesse sentido. Então, aqui nós temos, dentro dessa superfície, que cada vez cresce mais, né? Porque o que acontece com a própria pandemia, aí, as empresas acabaram saindo do modelo tradicional, que é, ou seja, eu estou dentro da minha organização, eu tenho o modelo castelo ali, né? Eu tenho minhas barreiras na minha borda aí para proteção, e meus usuários, teoricamente, estariam protegidos dentro desse ambiente. Agora, com a mobilidade, que já vinha crescendo cada vez mais, a questão do home office, a questão de indústria 4.0, onde eu vou inserir novos periféricos também dentro do meu ambiente, essa superfície de ataque cada vez mais tem que vai aumentando, né? E para isso, eu tenho que mudar também a minha estratégia de defesa, né? Então, eu tenho lá desde usuários, endpoints, dispositivos móveis, servidores, cloud, IoT, assim por diante. E aqui os vetores de ataque, que vai desde um phishing, de um ransomware e outras técnicas de ataque que vão sendo utilizadas. Então, o principal objetivo que aqui é ter a visibilidade dessa superfície, entender dentro do meu ambiente qual é a minha superfície de ataque, porque nem todas as organizações têm as mesmas superfícies de ataques, né? Como, voltando a dizer, na analogia com a casa, nem toda casa tem as mesmas janelas, portas e assim por diante, né? Na minha organização também, esse é o primeiro ponto que nós temos que analisar, ou seja, qual é a nossa superfície e o que nós temos que proteger para aí sim criar uma estratégia de proteção, tá? Então, nem tudo que se utiliza na organização A vai poder ser utilizado na organização B, né? Então, isso é bem importante estarmos cientes nesse sentido. Então, o primeiro ponto realmente é esse, é entender a nossa superfície de ataque, ok? Os ataques não param, né? Cada vez mais nós estamos vendo notícias, como eu comentei, vocês vê na mídia, ataques e não tem aquele segmento específico que só aquele segmento está sendo atacado. Não, ele é desde órgãos públicos, tribunais de justiça, lojas de varejo, indústrias e várias outras organizações tendo seus sistemas comprometidos. E isso gera um impacto financeiro tanto na imagem da organização, né? Ou seja, porque às vezes esse é um impacto imensurável, né? A gente não consegue mensurar quanto custa esse impacto para a nossa imagem, mas também um impacto de vendas, muitas vezes, ou de indústria paradas, ou de tribunais parados, que acabam impactando no processo das empresas, né? Então, a tendência, como as próprias pesquisas mostram, é que cada vez mais esses ataques vão estar aumentando, e a nossa preocupação também. Quando se fala de um ataque, principalmente num ataque de ransomware, que é um dos mais temidos que nós temos hoje, ou seja, não que ele seja o único, né, mas é um ataque que acaba gerando um impacto muito grande aí para as nossas organizações. Ele não é um ataque que ocorre assim em um único momento, ou seja, ele tem etapas. Ele tem, o atacante muitas vezes vai ficar dias, meses dentro da minha organização, tentando fazer um movimento lateral ou tentando chegar a um alvo que realmente seja impactante para aquela organização. E tudo isso leva tempo, tá? Então, esse tempo nos leva a entender, ou seja, eu tenho que enxergar o que está acontecendo dentro da minha empresa para poder enxergar o atacante lá dentro da minha organização e tomar as ações devidas. Ou seja, seria uma análise prévia
do que está acontecendo dentro do ambiente, né? Para mim conseguir tomar uma ação. Porque se eu não conseguir enxergar que o atacante está lá dentro, o impacto vai ser muito maior. Tá? Então, por que o impacto vai ser muito maior? Porque muitas vezes, imagina que ele vai poder ter muito mais vetores de ataque dentro da minha empresa, porque ele teve mais tempo para pensar, para analisar, para se movimentar, para colocar os seus malwares dentro da organização, e o resultado final vai ser muito maior. Então, quanto antes eu agir, ou seja, também vou voltando às analogias, é que nem a questão de uma doença, e quanto antes eu aplicar o remédio, ou quanto antes eu começar o tratamento, mais fácil, ou seja, o impacto vai ser muito menor e mais fácil a possibilidade de cura. E nesse caso, mais fácil a questão da proteção ou do ataque não ser bem sucedido. Então, normalmente ele vai começar lá com uma exploração de vulnerabilidade, uma conta que foi comprometida através de uma senha fraca, um spear phishing, e aí ele começa todo o trabalho aí dentro da minha empresa, todas as etapas dentro da organização, até chegar na execução final. E tudo isso leva um tempo. Tá? Então, por isso que, volto a frisar, a visibilidade é muito importante. Ok. E nós estamos aí dentro desse cenário atual, muitas vezes voando sem uma visibilidade nenhuma, ou seja, eu não tenho visibilidade do que está acontecendo. Pensa aí para um piloto de avião que não tivesse nenhum desses instrumentos aí que pudesse ajudar na navegação, e se não podendo enxergar nada que está à sua frente, qual o risco que seria de realmente a aeronave cair. Então, para isso que ele tem ferramentas que auxiliam na navegação, na visibilidade da aeronave, do tempo, para poder realmente ter um voo seguro. E falando na nossa situação dos cyberataques, isso também é importante, ou seja, eu tenho que enxergar, eu tenho que ter visibilidade para mim poder tomar as ações de uma forma mais assertiva. Ok? Então, o primeiro ponto é realmente entender toda essa superfície, né, que nem eu comentei, descobrir, avaliar o risco dentro dessas, ou seja, qual é dessa superfície de ataque, qual é os pontos que tem mais risco de um ataque, né? Então, isso é bem importante, que nem na analogia lá, a casa, qual é a porta, a janela que tem mais risco do ladrão entrar na minha casa, né? E ampliar essa segurança dentro dessas, ou seja, aplicar essa segurança dentro desses pontos que eu sou mais vulnerável, ou seja, onde eu tenho uma vulnerabilidade maior lá dentro da minha superfície de ataque, para que eu possa mitigar os meus riscos. E isso é contínuo, né? Porque o que acontece? Como cada vez mais tem essa questão da mobilidade, de novos serviços que estão entrando em produção e outras aplicações, eu tenho que estar sempre analisando se não tem novas brechas ou novas vulnerabilidades ou algo que possa ser utilizado por um atacante para explorar a minha organização. Tá? Então, é um ciclo contínuo, onde eu vou estar sempre analisando, verificando os riscos, aplicando políticas ou regras de segurança para poder mitigar essas possibilidades. Tá? E aí entra a ideia do XDR com o Visual One. Né? Então, quais são os grandes desafios hoje? Quando se falava muito na questão do EDR, né, que era uma tecnologia específica para endpoints, tá? Eu estava pensando em um único ponto de vulnerabilidade, ou seja, um único ponto dentro dessa superfície que eu estaria trabalhando ali, meus endpoints e usuários. Mas eu tenho outros pontos na minha superfície de ataque que tem que ser vistos. Né? Então, por exemplo, a questão dos e-mails. Normalmente, um ataque ele pode começar através de um spear phishing. Então, eu ter um sensor, eu ter algo que me mostre, que me dê visibilidade dentro da minha estrutura de e-mail é muito importante. A questão da cloud, workloads e servidores. Tá? Eu tenho que também entender que é mais um ponto importante, porque, ou seja, muitas vezes os pontos mais críticos das organizações estão nos seus servidores, né? Ou na questão da nuvem, em aplicações. Eu também ter sensores lá nessa estrutura que possa me mostrar o que está acontecendo naquela estrutura organizacional. Tá? A questão da rede, também eu tenho que entender que cada vez mais eu tenho dispositivos em redes industriais, IoTs e assim por diante, que eu tenho que ter também visibilidade no que está trafegando nesses protocolos e o que está trafegando dentro da minha rede. E a questão do EDR, né, o endpoint, que é o ponto que é uma visão isolada, então no modelo tradicional, se eu pensar somente no EDR, eu vou ter somente essa visão aqui, ok? Isso gera muito alerta, tá? Então, a questão da geração de quantos mais alertas eu tiver,
mais difícil vai ser minha equipe de SOC, ou seja, se eu não tiver uma inteligência artificial que consiga trabalhar esses alertas, realmente correlacionar essas informações para entregar realmente aquilo que é mais assertivo, eu vou ter um número grande de alertas, a minha equipe de SOC vai estar sobrecarregada, poder estar trabalhando isso e tentando mitigar esses riscos. Tá? Ou seja, vão estar recebendo muitas informações. Um outro ponto importante, como nós vimos lá na questão do ransom, né, o ataque ele não fica isolado a um único ponto, ou seja, não é só o endpoint ou é o mobile, ou assim, normalmente ele tem uma estratégia onde ele vai passar por várias partes dentro da minha organização, várias partes tecnológicas nesse sentido. Então é importante eu conseguir enxergar o todo, né, da minha superfície de ataque, para mim conseguir realmente trabalhar na mitigação, na detecção e na resposta desses incidentes. Então aí vem exatamente o que o XDR, o que o Visual One consegue entregar, é realmente isso, são sensores de telemetria em vários pontos dentro da minha organização. Pense que são vários dispositivos que estarão mandando informações para essa plataforma e ela vai conseguir correlacionar da melhor maneira possível para detectar e responder a um incidente. Tá? Então, um pouco aqui da estrutura do Visual One, né? Ou seja, nós pensando na questão dos sensores, essa parte a base aqui são sensores que vão estar mandando informações, então eu posso ter sensores em dispositivos móveis, mobiles, em endpoints, em servidores, na nuvem, em e-mails, na rede, e conectar também a terceiros. Isso que é um ponto muito importante, que cada vez mais essa integração entre fabricantes acaba sendo importante para estar recebendo informações para tomar ações. Né? Então, eu consigo integrar com firewalls de terceiros, com soluções de CIEMs de terceiros, para estar tanto me mandando informações para dentro do Visual One, como também para o Visual One estar mandando ações para essas plataformas. Então, eu consigo criar desde integrações com firewalls, Fortinet, Palo Alto, Checkpoint, Cisco, eu poder estar mandando, por exemplo, a partir do momento desse correlacionamento, que a solução detectou que existe lá uma URL que é maliciosa, que tem uma chance, um risco de estar infectando ou sendo um vetor de entrada de algum malware dentro da minha organização, eu consigo comunicar com a minha solução de firewall, lá com o meu Next Generation Firewall, para ele aplicar uma regra e bloquear isso para a organização inteira. Como eu posso fazer isso, por exemplo, um usuário que tem atividades suspeitas, eu consigo integrar com o meu AD lá para poder bloquear a senha dele. Então, é muito importante ter essa detecção, receber informações dessas plataformas, mas também conseguir enviar informações para essas plataformas. Tá? Então, esses sensores mandam informações para o Visual One, né? E aí ele vai conseguir fazer essa correlação do que chega de e-mail, do que chega de endpoint, do que chega dos servidores, do que chega da rede e do que chega da terceira parte. E também da parte de dispositivos móveis, mobile, né? E com esse correlacionamento, ele consegue ter uma eficácia maior na detecção dos incidentes. Então, aqui ele vai usar a inteligência artificial, pensa que naquela questão que vai vindo todas essas informações, ele consegue filtrar através de técnicas de inteligência artificial, técnicas que vão detectar os maiores riscos dentro daquelas ações, para poder realmente gerar o mínimo de alertas e alertas mais assertivos. Tá? Para realmente eu poder ter uma equipe que vai conseguir agir de uma maneira mais efetiva. Senão eu tenho lá um monte de informações que não vão ser tão eficazes, porque eu não vou ter braço, não vou ter capacidade de agir em todas elas. Aqui, numa pesquisa aí que o Mitre fez, né, na realidade, usando técnicas de ataque de dois grupos de hackers, aí, que é o Carbanak e o Fin7, né, a Trend Micro ficou entre ou seja, tanto em telemetria quanto em visibilidade nos top 3, né, os 3 primeiros, ela conseguiu detectar 100% dos ataques em plataforma Linux, né, e com uma alta eficácia de telemetria para dar visibilidade ao ambiente. Tá? Então, esse é um ponto bem importante. E aí eu consigo agregar camadas de proteção, camadas de informações dentro da minha estratégia de proteção. Né? Então, eu vou ter lá o meu endpoint, que vai poder responder o que aconteceu no endpoint, como o malware, porque um ponto importante também quando se fala do XDR e do Visual One, que ele é uma ferramenta também forense. Né? Então, eu tenho lá um incidente, aconteceu algo nesse sentido, eu consigo usar a ferramenta para mim entender como que aquele ataque
aconteceu, tá? Exatamente, aprender com aquilo para corrigir as minhas fraquezas para uma próxima situação que venha a ocorrer. Claro, ninguém quer ter um ataque, né? Mas ninguém também vende uma bala de prata lá que, ó, estou 100% seguro, isso não existe. Isso pode ocorrer, mas tendo uma ferramenta que me dê visibilidade, que eu consiga entender como isso realmente acontece, vai me facilitar para aprender para os próximos ataques que venham a ocorrer, né? A questão do e-mail, então, hoje ele consegue entender, integrar lá via API com o Office 365 ou outras ferramentas de e-mail, né? E entender que a partir do momento que veio lá um malware, algo dentro de uma caixa postal, ele conseguir varrer todas as caixas postais e poder entender se lá dentro também não tem outras caixas que tem aquele mesmo link malicioso, que não tem aquele mesmo malware naquele sentido, e conseguir isolar essas caixas também na minha estrutura. E pegar informações que vêm a partir dos e-mails. Por exemplo, um spear phishing ou algo nesse sentido, que ele já consegue detectar e responder antes que ele chegue na minha organização, né? A parte de cloud, né? Então ele consegue também relacionar dados em workloads que estão em clouds, em servidores internos, né? E a parte de rede, ou seja, ele conseguir entender através de dispositivos que não são gerenciados, né, que nem dispositivos IoT ou outro dispositivo que eu não tenho um agente, eu não tenho nada lá que eu consiga estar mandando telemetria, eu consigo pegar isso através da rede. Então, lá eu vou espelhar portas dos meus switches para poder entender como está esse tráfego de rede e entender dentro daqueles protocolos que tem lá, como que o atacante se movimentou, como que ele fez a movimentação dentro da minha estrutura para realmente finalizar o seu ataque, né? Então, isso me dá uma visibilidade. Então, eu consigo monitorar essa minha estrutura através de correlacionamento de informações, né? Por questão desde postura do usuário, quais aplicações que o usuário acessa, vulnerabilidades que ele tem no seu dispositivo, dispositivos que ele acessa, e eu consigo, através disso, priorizar e tomar ações nesse sentido, tá? Então, ele vai usar essa inteligência, tá? Para poder realmente pontuar, ou seja, é bem um ponto interessante, dar um score para cada dispositivo, para cada usuário, para minha organização, para a partir daí eu poder criar regras e tomar ações nesse sentido, tá? Como é que é definido esse score? Através, que nem eu comentei, esse score de risco, né? Através de uma inteligência que vai analisar desde contas comprometidas, a questão de detecção de algo de comportamento anormal aí dentro da minha estrutura de web, de rede, de e-mail, acessos a aplicações cloud que também são indevidas, vulnerabilidades, detecções pelo próprio XDR, né, que vai fazer essa análise, tá? Detecção de ameaças através de dispositivos e dados e informações que ele consegue monitorar. Tudo isso vai gerando pontuações e riscos, né? Com esse score de risco eu consigo tomar algumas ações. A própria ferramenta vai conseguir automatizar essas ações. Então, aqui ele me dá uma visibilidade de como está a postura da minha organização, de qual é o score que a minha organização está pensando nesses pontos aqui de fatores de risco, que é lá contas comprometidas, vulnerabilidades, detecções, cloud, ações em cloud, o próprio detecções do XDR e ameaças desconhecidas. Bom, ele vai fazendo essa análise, gera um score, eu consigo comparar esse score com empresas do meu mesmo segmento que o meu, ou empresas da minha própria região, até para mim entender como é que está o meu, porque qual é a grande dificuldade, às vezes até para a área de segurança, é entender através de indicadores como é que está a postura e como é que a minha empresa está posicionada nesse momento, né? Ele já faz uma curva de tendência baseada nessas informações e consegue ter resposta imediata, ou seja, porque como ele está recebendo informações de telemetria online, né, ele já consegue detectar isso e responder baseado nesses indicadores, esses incidentes. Tá? E aí eu também posso criar playbooks, isso é uma coisa bem interessante, então baseado nessas ações, ou seja, nesse score, por usuário, por endpoint ou por minha organização, eu consigo criar um playbook nesse exemplo aqui, por exemplo, que teve um ataque de brute force para tentar descobrir senhas de usuários, tá? Porque dentro, o atacante está lá dentro, tentou disparar, ele já consegue, se alguma senha foi quebrada, forçar o reset da senha daquele usuário, né? Ou bloquear o acesso interno daquela estação daquele usuário, para ele não se
propagar pela minha estrutura, e a partir do momento que todas essas ações foram feitas, ele consegue revogar a ação e o usuário voltar a trabalhar, né? Então, isso é muito interessante, porque aqui tu já está trabalhando na resposta ao incidente, né? Ele consegue detectar, ele utiliza também um outro ponto interessante, ele utiliza o framework do Mitre, né, que são, para quem não conhece, as formas que um atacante, normalmente baseado em pesquisas, porque o ataque, normalmente, ele segue umas determinadas características similares, né? Então, a ferramenta consegue, porque é muito mais difícil para o atacante mudar a forma do ataque do que simplesmente mudar ferramentas. Ele pode mudar as ferramentas que ele utiliza, ou algo nesse sentido, mas a estratégia normalmente acaba sendo a mesma. E o Mitre tem essa estratégia mapeada, e o que o Visual faz? É entender também, através da ferramenta, se não está sendo usado essas estratégias para um possível ataque internamente. E aí ele consegue alertar que está acontecendo, aqui existe um possível, está acontecendo uma determinada situação que pode ser um possível ataque dentro da tua estrutura. E aí eu vou poder agir nesse sentido, ou automatizado ou manual, para mim poder ter essa ação. Mas o importante é que eu tenho essa visibilidade. Então, sem uma ferramenta dessa, você não conseguiria enxergar, simplesmente as coisas iriam estar acontecendo e eu nem saberia, simplesmente ia descobrir somente quando o impacto maior viesse, ou seja, o ransomware estivesse ativo na rede e meus dados tivessem sido criptografados. Então, a questão da avaliação contínua, ele vai estar sempre analisando, que nem eu falei, esses usuários, os endpoints e assim por diante, tá? E para mim conseguir, através dessas ações, tomar uma ação de analisar se aquele usuário, se aquele endpoint, se aquele dispositivo é de alto risco ou baixo risco, e se ele pode estar dentro da minha estrutura, se eu não preciso isolar ele ou isolar aquele usuário, assim por diante, tá? Aqui para finalizar, então, a Forrester teve, no final do ano passado, aí, uma análise de ferramentas, soluções de XDR, né? Então, é uma tecnologia que ela vem se propagando aí bastante dentro de todos os players de mercado. E a Trend Micro aí ficou no quadrante dos líderes como uma das principais soluções de XDR do mercado, tá? Então, porque a Trend já vem, como eu comentei, há muito tempo trabalhando nessa ideia, nessa estratégia, tá? Acho que é um ponto bem positivo nesse sentido. Muitos players começaram após essa, ou seja, mais tarde, a trabalhar essas tecnologias. Então, a Trend tem uma grande vantagem competitiva nesse sentido, né? Tanto é que realmente, o que as pesquisas mostram é que ela está muito bem posicionada nessas soluções, tá? Bom, eu vou agora então passar para o Anderson mostrar a solução, mostrar algumas experiências de ataque e como a ferramenta pode estar ajudando nós a mitigar esses riscos. E aí, depois, no final, se alguém tiver alguma pergunta, pode estar pedindo aí através do nosso chat, né? Eu vou parar meu compartilhamento aqui e vou liberar aí, Anderson. Iniciar o meu. Tu pode passar para mim, por favor? Justamente, vamos. Está liberado aí. Então tá, Anderson, está contigo. Show de bola. Já vou compartilhar aqui, só me avisa se vocês estão vendo minhas telas todas. Consegue ver? Sim. Então, Beleza, obrigado. Sim. Então tá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um overview aqui da ferramenta, focar nos pontos principais aqui dela, até porque se eu fosse mostrar toda a estrutura dela, acho que ia demorar horas ali e acho que não ia ser interessante, né? Então, eu vou focar em algumas coisas específicas que a gente utiliza durante o nosso dia a dia, que é bom a gente ter o conhecimento, e depois eu faço a parte da demo ali, quando a gente chegar na parte do Workbench Alerts ali, que é a parte que vai nos notificar de tudo que está acontecendo dentro da nossa rede. Como nem o Pacheco falou ali, a ferramenta, né, ela vai se tornar, é o que está se encaminhando, né? Ela se tornar um grande framework de SOC para a parte de proteção preventiva, de análise forense e tomadas de ações, tá? Então ela já tem integrada diversas funcionalidades de SIEM, que são a parte de correlação, né? A parte dos alertas, ela tem a parte de response management dentro dela, que tu possa tomar alguma ação para alguma equipe especificamente. Tem a parte dos playbooks, dos secure playbooks, que tu pode rodar algumas coisas com algumas ações com base em alguma
telemetria ou alguma coisa que tu tenha anotado dentro da tua rede. E também tem uma forma de tu focar em gestão de patches e ameaças de uma forma mais fácil, né? Esse aqui é o console principal dela, né? Quando faz o acesso local, é o Security Dashboard, que ele já traz algumas informações. Ele tem diversos widgets que podem ser configurados com base no que tu queira prestar mais atenção naquele momento, né? Mas geralmente o que ele tem aqui é o que a gente deixa por padrão, tá? Então ele tem a parte de Cloud App Usage aqui, seriam todos os acessos que o pessoal está fazendo dentro da rede. Esses Cloud Apps são acesso web mesmo, tá? Ele só a Trend categoriza eles como Cloud App por causa dos acessos que estariam tudo em nuvem. E ele te traz um risco também para cada um desses tipos de acesso que é feito. Tem a parte dos sancionados e não sancionados ali, que seriam as permissões do que a empresa tem dentro da rede ali. Vamos supor que a gente não tenha a parte de TikTok aqui liberado para dentro da rede, e o pessoal está fazendo o acesso. Então, ele vai gerar uma pontuação para esse acesso e vai notificar. Daqui a pouco aquilo pode ser uma ameaça simplesmente pelo comportamento de uso do web que o usuário está tomando. Então, tu consegue ter essa noção do porquê. Também, só para entender um pouco do risco, por que ele gera esse tipo de risco aqui para cada um desses acessos, é porque ele tem algumas informações para cada um desses Cloud Apps, que tem baseado em compliances que aquele domínio tem, se ele tem algum tipo de proteção para alguma coisa. Então, por exemplo, na parte do TikTok, eles não seguem nenhum tipo de compliance, nem GDPR, nem nada. Ou seja, se houver o vazamento de dados ali dentro e estes dados forem da empresa, vocês podem ter um comprometimento, né? A parte de features de segurança, a única que eles têm aqui no caso de 12 seria os dados transmitindo e criptografados, né? Cabeçalhos de segurança também, e tem 4 de 7. Então, são com base nessas informações que eles têm daquele domínio específico que é gerado a pontuação. E essa pontuação, que nem o Pacheco mostrou ali, ele gera aquele índice de risco em que vocês estão inseridos. Então, com base nesse risco, índice de risco, vocês também conseguem tomar algumas ações, verificando quais endpoints são os dispositivos que têm mais riscos dentro da organização de vocês. Nesses casos aqui, são as minhas máquinas de teste, obviamente, porque elas têm execução de ransomware, elas têm phishing, elas estão justamente preparadas para gerar esse tipo de risco. Mas ela também tem a parte de vulnerabilidades, ó, que o endpoint do Vision One ele também consegue detectar essas vulnerabilidades. Então, para esse dispositivo, o risco é 43. Tá? E aí ele tem algumas informações que já aconteceram dentro da rede para gerar esse risco. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Então, aqui a gente tem vulnerabilidades de sistema operacional identificada, teve os casos de detecções de ransomware, teve credential dump, que é a tentativa de extração das credenciais dos usuários que tem lá dentro. Então, ele ganhou uma pontuação com base em todas essas tentativas que ocorreram ali dentro dele, tá? Então, ó, por exemplo, aqui na parte de OS Vulnerability, que ele tem essa vulnerabilidade específica que para fazer a correção ou a diminuição desse índice de risco dela, só precisa aplicar o patch. Então, ele vai te trazer essas máquinas também aqui no console, te mostrando, olha, tu pode focar nesses dispositivos e tu vai ter uma garantia de segurança um pouco maior. A ideia justamente é essa, é diminuir as lacunas que vocês possam ter dentro do ambiente de vocês, em que às vezes a gente não tem como saber, né? Se não vê. É o caso assim, eu tenho o antivírus nos meus endpoints, nas minhas estações, eu tenho proteção para os meus servidores, mas a gente não tem a real noção do que está acontecendo. Por exemplo, no momento que alguém executa o ransomware, qual foi a ação que aquele ransomware tomou até ele ser detectado pelo endpoint? Ele pode ter criado arquivos, ele pode ter modificado entradas no registro do Windows, ele pode ter
tentado fazer escalonamento de privilégios dentro da estação, pode ter tentado se passar para outras máquinas dentro da rede. Tudo isso não tem como ver. A única coisa que hoje conseguiria ver é que tu teve um alerta do teu antivírus lá dizendo, olha, foi bloqueado um ransomware, né? Um possível ransomware, alguma coisa assim. Mas o que ele fez de fato por baixo a gente não vê. Depois eu mostro ali para vocês na execução de um ransomware tudo que ele possa ter executado, né? Que até ele ser detectado. Então, tem algumas outras categorias, né? Os mais acessados, usos das categorias também, as mesmas informações. A parte dos alertas, o overview dos alertas aqui, todos os tipos de alertas que vão ter dentro da tua rede ali, que eles seja através de telemetria, de uso de dados, de comprometimentos e assim por diante, tá? Os dispositivos com maiores detecções, tá? Se o meu é o primeiro, obviamente, que é só por causa dos meus laboratórios, né? Mas tu também consegue ter uma noção do que está acontecendo para focar. A parte do índice da companhia ali, aonde ela está inserida, aí nessa questão aqui que ele gera esse risco, ele vai pegar todas as informações de rede, de endpoints que tenham sofrido algum tipo de comprometimento ou tenham algum tipo de vulnerabilidade, de contas comprometidas, detecções de anomalias, do uso dos Cloud Apps, detecções do XDR e também de ameaças ali. Vai gerar uma pontuação com base em tamanho da empresa, né, quantidade de usuários, endpoints, região também. Deixa eu até que você clicar aqui, ele vai... ele vai mostrar ali aqui algumas informações. Só ele carregar aqui embaixo. Então, no nosso caso, na região, o normal, né, a média é 41 e a gente está acima da média 43. Aí a gente tem como comparar com outras, né, e ele vai fazer essas checagens aqui, a IntegraSul, né, a região, o índice da região, do tipo de indústria que a gente está inserido, no caso, a sua TI, né, e o tamanho da companhia. E por isso ele gerou esse índice de 43. Então a gente tem como ver como a gente está comparado com outras organizações com essas informações. Ele também tem um dashboard aqui de executivo, mais ou menos, que é para mais talvez para a parte gerencial, assim, né? Ter um entendimento e saber o que pode ser feito. Ele mostra a superfície de ataque de todos os dispositivos que a gente tem dentro da rede, que ele tem um exposure overview ali. Também ele faz toda essa parte aqui com base nas informações comparadas com outros ativos, né, da organização, o tamanho da companhia, da região e do tipo de indústria que a gente tem. Ele manda algumas informações do que que ações podem ser tomadas para diminuir esses riscos, né? Então, para cada um deles, ele tem algumas informações do que pode ser feito para mitigar esses tipos de riscos. Configurações de seguranças que podem ser feitas. Ó. Então, por exemplo, aqui ó, tem 15 de 18 com Vulnerability Protection habilitado, né? Pode ser habilitado para os outros 3 para evitar. Parte de IPS está habilitado para todo mundo, anti-malware 17 para 18, tem alguns que não estão com anti-malware habilitados. E isso a gente vai ver o porquê depois que tem essas questões de segurança que não estão 100%. Que é na parte da demonstração do laboratório, eu deixei ele configurado de forma incorreta justamente para conseguir fazer a demonstração de execução dele, do ransomware, recebimento do phishing, tudo, para que a gente consiga ter esse entendimento. Mas a gente já consegue ver aqui pela ferramenta que ela já está nos dizendo, né? Olha, tem alguns dispositivos que estão com configurações erradas. E esses dispositivos podem ser as portas de entrada para os atacantes. Então, evitar que essas lacunas ocorram seria o melhor para o ambiente de todo mundo. Tá? Então, aqui tem mais algumas informações de exposições, tá? Os incidentes, tudo. A gente pode habilitar, fazer a parte do assessment dentro da nossa rede ali. Acho que até que eu tenho aqui, deixa eu ver. Que é a nossa superfície de ataque. Aí seria tudo que a gente tem dentro da rede entre endpoints, né? Com base em aplicações que estão conectadas ao nosso Vision One aqui, que eles estão
que ele está recebendo telemetria, dados de algum local. Então, a gente tem os servidores, nossos desktops. Ele também tem a parte do Internet Facing Access, que é a parte de monitoramento dos nossos domínios, né? Se tem mais de um, dá para adicionar outros IPs. Outros domínios e outros IPs podem ser adicionados. E ele também dá uma média de risco para cada um desses domínios e serviços que a gente tem público. Ó. Então, com base nas informações que eles têm, que a gente tem, os serviços e portas que a gente tem públicos para essa internet, ele vai te gerar essa pontuação. Vamos supor que a gente tivesse aqui dentro desses caras uma aplicação web com um sistema vulnerável de conhecimento que está vulnerável, alguma coisa, ele ia gerar uma pontuação mais alta, justamente para evitar que aquilo ficasse sem ter um conhecimento do administrador, né? Todos os nossos usuários, a partir de Cloud Apps e o workload vai vir possivelmente em outras versões, tá? Mas para a gente conseguir saber quais são as superfícies que podem receber esses tipos de ataques ali. Que também é aquela parte do nosso índice de risco lá que a gente viu, e tem o Report Management, parte de gerar os relatórios para cada um desses tipos de identificações que tem para cada um. Tá? Parte de assessment que eu tinha falado para vocês, ali tem alguns dispositivos que a gente pode fazer algumas checagens dentro dele. Eu tenho 2 dispositivos e ele já nos diz aqui quais são as ações requeridas para cada um deles. Tá? Então, eu fiz os testes em duas estações, 2 servidores, né? Um servidor e uma estação, para que ele fosse fazer um assessment. Nesse assessment, ele faz uma checagem, como se fosse aquele scan de vírus, mas ele traz mais informações. Ele busca vulnerabilidades de sistema operacional, se pode ter tarefas agendadas que possam comprometer o ambiente, talvez chaves de registro que possam ter alguma coisa, arquivos que possam estar dentro dos locais temporários, até mesmo dos downloads que podem levar para algum comprometimento. E aí um deles é uma máquina que ela tem, ó, dentro do downloads, um dropped.txe, que é um ransomware. Tá? Então, em determinado momento, o usuário baixou um arquivo, e esse arquivo era malicioso e era um ransomware. E ele conseguiu detectar isso através do Security Assessment, né? Só para fazer por fazer uma checagem, a gente identifica uma das estações que poderia estar levando ao comprometimento do nosso ambiente por completo. Tá? Então, é interessante ter esse entendimento que é possível fazer algumas checagens, algumas coisas. E aí a gente tem um reportezinho específico do que foi feito cada um ali, né? Para a gente conseguir identificar. Nada mais é do que a informação da máquina que está com o ransomware ativo nela ali. Threat Intelligence, a parte de informações e aonde a gente busca essas informações do que está sendo monitorado dentro do nosso ambiente. Principalmente, a gente tem algumas informações aqui para os nossos testes, a gente está utilizando organizações de segurança e a Trend Micro. Mas o que são esses Intelligence Reports? É tudo que é identificado no mundo virtual como algum ataque, que nem o Pacheco comentou sobre o Mitre lá. O Mitre, ele tem todas essas documentações de técnicas e ataques que são táticas e técnicas que são utilizadas, e para cada uma desses que eles encontram e fazem criam essa informação aqui dentro deles, existem organizações que se utilizam dessas técnicas. Então, por exemplo, recentemente teve os casos da Ucrânia e da Rússia que estavam disparando ataques direcionados, eles são considerados as APTs. Então, por exemplo, aqui eles têm APT 38, 39, 28, Caos, Interpilla. Cada um, né, pode criar o nome que quiser, mas quando é descoberto, eles geram um nome.
E aí, esse grupo APT, ó, é um grupo de ameaça da Rússia, inclusive, né? E eles têm alguns tipos de técnicas utilizadas e táticas também. Então, eles fazem os tipos, eles usam esses CVEs, basicamente, eles usam o script XSE, PowerShell, usam algumas coisas de C++, criptografia de dados e assim por diante. Então, esses reportes que tem aqui são os monitoramentos de todas essas técnicas utilizadas pelos atacantes que são monitoradas dentro do nosso ambiente. Então, vamos supor aqui, a gente tem o Lazarus Trojanizer daqui. Por conhecimento desse reporte, que o Lazarus ele utiliza primeiro técnicas de brute force, depois ele utiliza técnicas de evasão, posteriormente ele usa um download de um arquivo malicioso. Então, esse report, ele faz esse monitoramento dentro da tua rede e ele faz as checagens de tempo em tempo, com base nos teus endpoints, obviamente, se não há nenhum indício daquela tentativa de ataque estar ocorrendo ou não. Tá? Então, que nem teve o mais recente, acho que foi o Log4j, que foi muito utilizado para exploração de vulnerabilidades, né? Que é a vulnerabilidade que tinha do Java, que ganhou o nome de o Log4Shell, né? Eles têm um reporte aqui para fazer o monitoramento. Então, vamos supor que vocês tenham essas aplicações lá dentro e em determinado momento comecem a receber algum ataque do Log4j, ele vai conseguir informar e ter essas informações. E também a gente pode fazer a pesquisa, sei lá, qualquer nome aqui, e mandar fazer o start desse cara nesse momento. Eu quero monitorar agora se não tem nenhuma ocorrência ou nenhuma incidência desse tipo de reporte ocorrendo. Tá? Então, a gente pode utilizar outras informações, external sources, né, que vão também atualizar. Vamos supor que a Fortinet tenha uma plataforma para fazer esses reportes, para gerar esses reportes, a gente pode fazer a parte de integração com eles através dos taxi feeds ali para receber hashes de arquivos maliciosos, domínios utilizados para ataques, URLs, IPs de atacantes e assim por diante. E utilizar essas informações também para fazer os bloqueios. Uma parte bem legal que eu gosto aqui dele, ele tem a parte dos suspicious objects ali. A gente pode fazer bloqueio desses objetos suspeitos, ou também a gente pode criar respostas automáticas para esses objetos e para que no momento que ele detectar um arquivo e esse arquivo for malicioso, ele adicionar nessa lista de bloqueio, tá? Não tem nenhum aqui porque eu excluí, mas a gente tinha através de uma task automática a criação dele. Então ele tem esses tipos, a gente inclusive consegue importar de outros locais, que nem eu tinha comentado, né? A gente pode ter uma base paga ou alguma outro open source que disponibilize essas informações, a gente pode estar utilizando aqui. E fazer o monitoramento. E a partir do momento que eu adiciono esses objetos como suspeitos aqui, vamos supor que seja o terra.com.br, tu vai adicionar um índice de risco para esse cara, né, um level, e vai dizer que tipo de ação. Eu só quero logar e eu quero ver quem está acessando esse domínio. Daqui a pouco é um domínio que pode ser algo malicioso para o meu ambiente, mas não tem nenhuma relação. Mas eu quero monitorar, ver se outros usuários estão acessando. Ou se eu sei que ele é, de fato, malicioso, eu já posso bloquear. E aí, a partir do momento, ele vai notificar todas as ferramentas integradas com ele, né, sobre esses bloqueios. E no momento que algum usuário de dentro da rede fizer este acesso, ele já vai receber. Pode expirar em 30 dias, né? Ou nunca expirar, né? Então, da mesma forma que tem como fazer o bloqueio, a gente tem como criar a parte de exceção. Vamos supor que tem uma aplicação que foi feita, sei lá, por uma software house ali, que em determinado momento ele insira alguma coisa dentro do registro do Windows da máquina e a ferramenta identifique isso como uma atividade suspeita, né? Para evitar que ela seja adicionada na lista de objetos suspeitos e bloqueie esses tipos de arquivo ali, a gente pode adicionar ele também na nossa lista de exceções. Tá? Bem legal essa parte aqui.
Parte de sandbox análise, para mim é uma das melhores que tem. A gente vai ver depois ali na parte dos automated response ali, mas aqui ele já tem algumas específicas, tá? Então eu criei regras para que quando ele identificasse algum tipo de arquivo, ele submetesse esse arquivo para a minha sandbox, com base na resposta dessa análise da sandbox, ele tomasse alguma ação. No caso, bloquear ou quarentenar aquele arquivo, para que ninguém mais tivesse acesso. Tá? Então, é aqueles arquivos do dropped.exe, a gente viu que era um ransomware, né? Ele fez a submissão através do Response Management, uma resposta automática, adicionou nesse cara a partir desse hash e estaria feito o bloqueio. E ele gera um report muito legal, bem completo esse report, com toda a análise do sandbox do que aconteceu. Então, aqui a gente tem o tipo para que tipo de sistema operacional, né? Análise de ambiente, para onde que ela está. Então, é para o Windows 10 e Windows 7. É um pacote detectado que tem partes mal formadas, né? E conhecidas por ataques de ransomware. Então, ele veio nesse formato aqui, tem um arquivo, extração de arquivo zip, faz N coisas, ele executa o dropped.exe, tem as informações do porquê que ele tem essa informação, algumas destinos que ele acessa dentro da rede. Então, se ele tivesse tentado fazer algum movimento lateral, como exploração de vulnerabilidade, conexão em outras portas, ele também iria mostrar aqui. E aqui é o screenshot lá da sandbox, tá? Não é da minha máquina, é uma máquina isolada, justamente protegida e utilizada somente para isso, lá na nuvem da Trend, não é necessário criar nenhuma, configurar nem nada, simplesmente ela está lá para utilização e no momento que tu faz o envio do arquivo, a máquina gera todas essas informações de forma automatizada, né? Mostrando o que ele executa. Ó, ele executou esse dropped.exe. Deixa eu ver se ele vai mostrar aqui. Depois de executar o dropped.exe, ele criou um outro serviço com host.exe. Esse serviço foi para esses destinos, fez alguns tipos de acessos, e aqui no Windows 10, tá? Aqui deixa eu mostrar, eu acho que eu tenho um outra. Deixa eu ver se eu tenho outro. Acho que sim, esse aqui, ó. Que é um ransomware que daí aqui ele mostra já na máquina virtual a solicitação do resgate lá para o cara. Então, quando ele modifica todos esses sistemas, ó, faz toda essa parte de modificação de sistema, acho que ele escuta em algumas portas esse cara aqui também, ó, deleta chaves de registro, chama algumas chamadas de API de rede. Aqui tem o resgate dele. Não é esse cara aqui. E aí tem algumas outras informações. Então é bem interessante, né? Às vezes a gente tem algum arquivo que a gente recebe por e-mail e a gente não sabe o que fazer, a gente pode fazer o envio dele aqui para fazer essa checagem. Então eu tenho um aqui, que é o meu report.xlsm, que é o phishing que eu criei. Eu criei o quê? Eu criei um arquivo um XLS que executa uma macro. Essa macro ela conecta na minha máquina virtual do Kali aqui, que tem um ransomware armazenado. Ele baixa esse ransomware na máquina do usuário e automaticamente executa ele para fazer a criptografia dos dados, tá? Então vamos supor que o usuário recebeu esse phishing aqui. Né, acreditou que era um e-mail verdadeiro, alguma coisa assim, baixou o arquivo e abriu, ele nem teria visto o que estaria ocorrendo, né? Obviamente, a partir do momento que começa a criptografia, ele iria entender, mas é tudo isso que o arquivo faz. E quando tem essa parte é interessante observar a parte do formato do arquivo XLSM, DocM, PTM, é sempre porque tem macro ativa. E aí, quando tem macro ativo, ele pode ser utilizado por alguma coisa maliciosa, tá? Vou mostrar aqui na minha máquina virtual, aqui eu tenho a página aberta, tá aqui o e-mail, ó. Eu criei um e-mail externo, ProtonMail. Aqui a parte já começa algumas partes
erros de configuração que eu deixei para mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui, a gente tem dentro do nossa organização o Anderson Godoy, Anderson@IntegraSul, tá? Se eu tentasse fazer o envio desse e-mail, eu era bloqueado pela nossa ferramenta da Trend de checagem de e-mail. Então, eu tive que criar uma regra de bypass para que ele aceite qualquer tipo de entrada de arquivos vindo com nomes parecidos ou não. Senão, ele identificava como o ataque de back, que é o Business Email Compromised, se não me engano, que é alguém tentando se passar por outra pessoa, né? Obviamente, dentro de uma empresa, geralmente é alguém de uma hierarquia mais alta, seja um diretor ou alguém de algum setor específico para que haja o comprometimento. Então, que nem aqui, eu estou mandando o reporte de salário, a segue reporte de salários, como se eu fosse alguém do RH ou alguma coisa assim. Porque este usuário aqui, ele tem o compartilhamento. Ele tem o compartilhamento do RH, que tem um arquivo válido com salários, né? Então, eu fazer esse tipo de phishing casaria muito certo com esse usuário, porque ele tem acesso a esses dados, ele teria por que ele estar recebendo aquilo dali. E se eu fosse uma pessoa específica do RH, alguma coisa, eu conseguiria muito bem me passar por ela, né, com essa execução do cara. Então, só ver aqui se ele terminou a checagem, daí eu mostro. Ainda não. Então, eu já vou mostrar aqui como é que vai funcionar, tá? Então, o cara recebeu esse carinha aqui, eu vou baixar ele aqui na minha máquina, né, obviamente. O report.exe, o .xlsn, para mim é uma planilha normal, né, para o usuário, ele não teria porquê. Também aqui no antivírus está desabilitado o Real Time Scan, porque senão no momento que eu baixo ele já iria identificar. Ó, o meu XLSM conectou na minha máquina, baixou o dropped.exe e vai tentar executar ele. E aí, obviamente, o antivírus entrou em ação e bloqueou. Olha, o dropped.exe ele é malicioso, tá? E por que que ele detectou como malicioso? Porque ele tentou criar o arquivo, o getYourFilesBack.txt. O getYourFilesBack, que todo mundo sabe, é a solicitação de resgate lá que os ransomware criam quando a gente faz a execução, né? Eu tenho um arquivo aqui só para mostrar que ele não criptografou nada da minha máquina, mesmo se eu executar esse dropped.exe diretamente, ó, que ele iria tentar fazer a checagem a criptografia dos dados, o Trend também detectou e ele não conseguiu fazer nada dentro da minha máquina, né? Então, ele, apesar de eu ter baixado ele dentro da minha máquina e ainda assim estar com alguns erros de configuração, ele não comprometeu nenhum dado da minha rede ou das minhas estações, né? Meus dados continuam íntegros e ainda assim eu consigo ver tudo o que aconteceu aqui através do Workbench, tá? Que daí ele vai me gerar o alerta. O Workbench é a parte de traffic hunting ali, de análise de ameaças do que aconteceu dentro do teu ambiente, em que a gente consegue ter uma visibilidade, uma visão maior ainda de tudo que possa ter sido executado. Então, essas aqui são antigas ali, ainda não deve ter sido enviado a partir de telemetria para cá, não é em tempo real, até porque é um serviço que está em nuvem, ele tem um heartbeat de tempo ali, de tempo em tempo que ele faz esses envios, mas a gente pode ver por aqui, tá? Porque basicamente é a mesma coisa. Então, a máquina lá é aquela Windows 10, só teve uma execução, foi no momento que ele executou o dropped.exe, ele criou todos esses processos, ele extraiu esse arquivo 31c4df, né, que é a hash do arquivo, criou o getYourFilesBack.exe, tentou fazer essa criação desse arquivo, por isso que ele está com tudo zerado, ele não chegou a fazer nada, né, mas ele aqui seria o processo inicial de criptografia dos dados. Então ele cria, para ver que ele cria primeiro o getYourFiles e depois ele faz o próximo processo. Mas no momento que ele fez a criptografia a execução do getYourFiles ali, a criação desse cara já foi bloqueado pela Trend nesse processo aqui.
E aí aqui que é o interessante que eu queria mostrar para vocês, vocês podem ver que não tem nenhum objeto casando aqui com essa questão automática, porque eu já tinha adicionado eles dentro do submit do sandbox e para lista de bloqueios lá, tá? Então a gente tem algumas formas de automatização para esses casos. O cara baixou o arquivo dentro da máquina dele, a gente pode não ter nenhuma automação, né? Ele só vai gerar o alerta e não vai criar nenhuma task de respostas nem nada. Tem uma semi-automação, isso para se for suspeito, tá? Se for altamente suspeito também, pode ser configurado para cada um formato. Então, se for suspeito, não faz nada. Deixa quieto, eu vou verificar. Ou se for suspeito, tá, cria só uma task para o meu analista de SOC para ele ir fazer a análise daquele arquivo, e aí ele vai ter que ir lá e executar manualmente ou não, se for o caso, né, se for um arquivo malicioso, para adicionar isso na lista de bloqueios. Então ele vai ficar lá como uma task para ele aprovar ou não, e ele vai poder tomar outras ações. Ou full automação, detectou que esse cara é suspeito, já manda pro sandbox lá, né, e se tiver alguma coisa, toma alguma ação. E aí seria a criação de tasks ou até mesmo adicionar na lista de bloqueios, que daí é a parte aqui do highly suspicious, né? Então ele adiciona na blocklist, ele coleta o arquivo, adiciona no blocklist, ele pode isolar aquele endpoint, o que é muito interessante. Vamos supor que essa estação aqui, que ela identificou com a execução do ransomware, tentou comprometer outros arquivos, ele pode vir ali e isolar esse endpoint de forma automática, sem ter a necessidade de eu entrar aqui na ferramenta, ir lá e analisar e fazer toda essa parte, né? Que daqui a pouco, com o isolamento desse endpoint, a gente consegue evitar a propagação desse malware. Se é, por exemplo, aquele ransomware do estilo do WannaCry, que faz a checagem de rede, que roda um scan dentro da rede, levantando todas as máquinas possíveis, checando vulnerabilidades e tentando fazer a exploração dessas vulnerabilidades para se propagar, talvez com o isolamento desse endpoint, no momento que ele detecta essa execução desse arquivo altamente suspeito, tu evita que o comprometimento seja maior. Então, é muito interessante ter essas opções. Aí a gente tem aqui dentro do Workbench algumas informações já mais específicas para forense ali, para a parte de traffic hunting, tá? A gente tem, depois a gente vai aqui para a parte de view event, mas aqui a gente já tem algumas informações, tá? Então, obviamente foi a detecção de um comportamento de ransomware, porque é a criptografia dos dados, né? Ele está atrelado, que nem eu tinha comentado lá no Mitre, a uma técnica específica, a técnica T1485, que é a destruição de dados, a criptografia de todos e deixando ele que tu não consiga ter acesso a essas informações, né? E aí ele teve algumas execuções, alguns paths de caminhos e arquivos que foram executados. Aí tem o Get Your Files, teve o 000, né, que ele tentou fazer a criação, mas aí já tinha sido bloqueado pelo trend para que ele não fizesse a execução. E ele está atrelado a uma Policy ID, que é a de ransomware, 5028T. Daí tem a parte do processo do arquivo, que é quando faz a execução ali. E qual é a máquina que a gente tem? Aqui na demonstração eu não mostrei, mas aqui eu tenho um outro teste que eu tinha feito quando a gente tenta, por exemplo, copiar o arquivo por dentro da rede lá. Ó. Então, até hoje eu vou fazer a execução. Ó. Eu tenho esse cara aqui que tem o compartilhamento de arquivos, né? Ele tem acesso ao RH e eu tenho este outro servidor que também tem a proteção, nesse caso especificamente com o workload, e que o arquivo de ransomware seria copiado para ele, se fosse através da rede lá. Ele tem aqui dentro dos compartilhamentos, o RH, que tem aquele XLS lá, tá? O que aconteceria se eu tentasse copiar esse arquivo para dentro da máquina em específico? Deixa eu abrir uma nova janela. Copiar esse dropped.txe mesmo, que já é o ransomware, a gente já sabe que é esse cara, ver ali, copiar ali para dentro, aqui na máquina
ele teria recebido o arquivo, tá lá dentro, vai fazer a checagem e a máquina já detectou que tem um malware lá dentro do compartilhamento. Porque neste caso em específico, a máquina está com o real-time scan habilitado, tá? Então, obviamente, no momento que o arquivo foi copiado lá para dentro, a máquina já detectou que aquilo era um arquivo malicioso e bloqueou. Por isso que aqui ele não detectou no momento que fez, porque aqui ele não está com real-time scan habilitado. Que nem eu tinha mostrado lá que ele consegue fazer a detecção de vulnerabilidades do sistema operacional. Ó, aqui, ó, o sistema operacional está solicitando para fazer a instalação desses patches de atualização. Então, a gente já conseguiria identificar também quais sistemas precisam ser tomada alguma ação na questão de patches. Só para mostrar aqui, com a cópias do arquivo, ele gerou dois tipos de alerta. Ele gerou esse do Unknown Threat Detection, né, via Machine Learning. Então, o arquivo dropped.exe foi identificado nesses dois servidores ali, tá? Que ele tem informações sobre esse cara. E ali é o alerta do Real Time Scan. Ó. Então, aqui tem o Real Time Scan do que aconteceu neste momento, que foi a cópia do arquivo lá. Então, ele gerou dois alertas, mesmas informações ali. E aí também a gente consegue fazer a parte de correlação de eventos aqui dentro com essas informações, que é uma parte interessante. É a gente conseguir, com base em alguma informação, a gente verificar se outras máquinas da rede não tiveram um comprometimento ou não tiveram a execução daquele arquivo malicioso e assim por diante, tá? Aqui é só o AT ali, o AT, é o Observe Attack Technique ali, só para mostrar tudo que é a técnica utilizada ali para fazer a execução do ransomware, né? Então tem um software malicioso, a detecção de um ransomware, detecção do malware, né? Detectou e o real time. Então ele teve todas essas categorias ali que ela estaria inserida. E aí aqui ele tem algumas informações específicas sobre o arquivo, aonde que foi o path do arquivo salvo, o tipo do malware, né? O nome dele atualmente, o host. Se tivesse, se tem a execução de algum tipo de comando, vinha a linha de comando, alguma coisa, ele também mostraria aqui esta informação, tá? Mas vamos aqui para fazer a parte do correlacionamento ali, para a gente ter as informações. Inclusive ele acabou de trazer as novas detecções aqui, que são as desse momento aqui dos testes que a gente estava executando ali, tá? Bem legal. Então, ele já trouxe. Demorou um tempinho, ó, e a gente pode ver que ele já fez uma task aqui no momento que ele executou. Como eu excluí os arquivos lá dos objetos suspeitos, ele identificou e ele fez o envio desses arquivos lá para Sandbox. Possivelmente, se a gente vier aqui verificar no Suspicious Object, vai ter um bloqueio, possivelmente, daquele arquivo que ele fez a análise. Ali, ó, tá ali, ó. Ação, bloqueio 49. Então, não precisei tomar nenhuma ação neste caso em específico, porque ele identificou e ele fez esse bloqueio. Também tem uma coisa interessante, que é as integrações com terceiros. Aqui, no meu caso, a gente utiliza Fortinet, né? Então, eu tenho uma máquina, um Service Gateway, em que ele tem algumas informações que trocam informações entre Firewall e o Vision One. Então, por exemplo, essa detecção que aconteceu, vamos supor que dentro do teu ambiente tu tem alguma máquina que não tem um endpoint, que não tem alguma proteção, mas ela está passando por dentro do teu firewall, ela gera essas informações de lista de objetos suspeitos, que é o meu caso específico aqui, lá para o FortiGate. E dentro do FortiGate eu consigo criar regras com base nessas informações. Então, ele recebe essa informação desse hash de bloqueio, tem um security profile específico para os usuários, é que quando eles navegarem ou baixarem algum arquivo, algum site, algum domínio, algum IP, seja lá o que for, se aquilo lá for detectado como malicioso pelo Vision One, ele já faz o bloqueio. Então, obviamente que não é a forma mais segura, né? Todo mundo teria que ter um endpoint dentro do ambiente, mas é uma forma, talvez, de evitar algumas coisas que, quando tu não tem um controle total dentro do ambiente, tá?
E ele também fez o envio da análise do sandbox lá do Dropped.txt. Ele terminou o meu report, ó. Ele identificou que é um possível on the load, tá? Porque é um script VBS que faz o download de um arquivo malicioso lá para dentro. Então ele tá correto, tá? E o risco é baixo porque ele não sabe o que o dropper lá faz, o Dropped.txt, né? Depois que baixasse é que ele iria saber, que é a parte do ranço. Tem a parte de Zero Trust também, que está em preview, mas vai ser algo que vai ser bem interessante posteriormente. Eu tenho configurado aqui, mas eu não tenho nenhuma regra feita, mas é para fazer a parte de controle, tanto de regras de acessos de usuários quando eles estão fora do teu ambiente, como quando eles estão dentro do teu ambiente. Então, tu pode criar regras de dispositivos. Então, por exemplo, se um endpoint foi detectado com vulnerabilidades, se não tem antivírus, N regras tu pode criar. Se o cara recebeu diversos alertas de comprometimento, tu pode fazer, isolar ele, tu pode evitar que ele acesse algumas coisas dentro da tua rede, como tu também pode criar uma rede privada para acesso externo à tua rede, que seria o ZTNA, né? Mas daí é um outro assunto para outro momento. Mas tu consegue criar essas regras de acesso para dentro do teu ambiente, que daí condiz com o Zero Trust ali, que é tu nunca confiar em nada nem em ninguém. E a única coisa que vai acontecer é, com base nas tuas regras, os usuários teriam esses acessos ali ou não. Só para mostrar ali a parte de correlação, então vamos pegar o dropped.txt, a gente sabe que o nome daquele arquivo lá, do file name era dropped.txt, a gente consegue fazer uma busca de todos os logs, fazer a correlação desses logs de tudo que aconteceu dentro da rede, tá? Obviamente eu peguei 7 dias, pode ter sido bastante coisa, tem 2.476 eventos, e aí a gente consegue fazer algumas coisas de mitigações aqui dentro para tomar alguma ação. Então, por exemplo, assim, a gente consegue ver se teve comprometimento de contas de usuários. Obviamente que os logs que ele gera aqui é para um analista, né, uma parte de SOC, por traffic hunting, que vai ter algumas informações que não são interessantes gerencialmente falando assim. São coisas mais baixo nível, eu entendo por assim, mas que para quem é da parte de SOC é muito importante talvez entender. Então, ó, a gente sabe que teve o usuário administrador envolvido, então a gente pode fazer alguma pesquisa onde, se user account também for, ou user account ser administrador, para a gente tomar outras ações. Assim, ó, tem contas utilizando fazendo logins com a conta administradora. Não seria uma boa prática, então a gente pode tomar alguma ação com base nisso. E aí, a parte de tomar ações, entram os Security Playbooks, que são algumas execuções que a gente pode ter dentro do nosso ambiente, tá? Hoje a gente já tem alguns específicos da Trend aqui, que obviamente ela está em preview ainda, recém foi lançado, está em teste, nós estamos testando essa parte, mas já é interessante para mostrar para vocês aqui. Então eles têm algumas vulnerabilidades e algum script que tu possa rodar. Esse Security Playbook específico aqui é um script customizado, então eu tenho um script que eu criei, que é o de logoff. Então a gente viu que a execução foi em cima de um usuário administrador. Eu não quero que ninguém utilize o usuário administrador dentro da rede, então eu preciso que esse cara não execute... Não consigo sair. Não esteja utilizando o usuário. Então, eu criei um custom lá, né, ao invés daquele dali, em que ele vai pesquisar dentro do meu ambiente tudo que for com o sistema operacional Windows, com endpoint do tipo desktop, da minha rede específica de laboratório ali, né? Ele vai me notificar, olha, encontrei esses dispositivos, e aí ele tem a opção de fazer o approval ou não dessa tarefa. No meu caso em específico aqui, ele está para fazer o yes, para requisitar a aprovação manual, mas eu não quero que ele faça
aprovação manual. Ele simplesmente ele pode executar. Então, ele vai passar direto. A partir do momento que ele encontrar essa máquina desktop, ele vai rodar o meu script em PowerShell, que nada mais é verificar qual que é o usuário que está conectado nessas máquinas específicas. Se casar com o usuário administrador, desloga o usuário. Eu poderia fazer outra coisa, bloqueia a máquina, sei lá, manda um alerta, alguma coisa assim. E depois ele me notifica de novo no momento que ele executou, tá? Então, esse daqui é o Security Playbook, tá? Vamos voltar aqui e vamos fazer a execução desse playbook para a gente até ver ele. Tá? Então, ele criou a task desse cara aqui especificamente. Daqui a pouco, eu já tenho outros aqui para mostrar, né, no caso, ó, mas aí o que ele faz? O alerta trigger, obviamente, foi manual. Tem um bem interessante que vai vir posteriormente, vou só mostrar para vocês, que é a parte de automação de resposta a incidente de CVS, tá? Então, posteriormente, a gente vai conseguir ver, eu quero ver todas as máquinas que têm vulnerabilidades específicas. E eu quero disparar o Windows Update nelas, ou se for um servidor Linux, um Yum Update, alguma coisa assim. Então, é bem interessante para gestão de patches, né? Essa daqui já seria mais uma parte de SOAR, né? Já resposta a incidente especificamente ocorrendo. Então, o que ele faz aqui? A gente manda fazer o playbook, que foi exatamente o que eu fiz, né? Ele triga de forma manual. Eu acredito que, posteriormente, a parte do Response Management também vai ser integrado com a parte do playbook. Então, ele vai ter outras automações lá do que só bloquear o arquivo. E que ele vai fazer a execução desse cara aqui também. Então, a gente também pode fazer outras coisas, excluir os arquivos e assim por diante. Depois vai ter como fazer. Notifica, né? Ele vai mandar o e-mail para a pessoa. E depois que ele notificar, ele vai fazer a execução e vai notificar de novo ali. A gente tem aqui a minha máquina, ela está logada, né? Dá para ver que ainda está ali. Quando ele terminar a execução, a gente vai ver novamente ali que ela já não vai mais estar logada. Claro que isso demora um tempo, né? Porque ele manda o script através do endpoint ali para fazer essa parte de execução. E aí a gente tem alguns tipos de scripts que a gente pode criar, PowerShell, Shell Script, que são para os dois tipos, né? Se for endpoint Windows ou endpoint Linux. Vamos ver aqui na parte do Response Management, como que fica essas informações. Aqui a gente tem tudo que foi criado de forma automatizada. Então, a gente tem todos os bloqueios, que foi a partir da submissão da Sandbox Análise, adicionado no blocklist. Aqui a gente tem meu custom script, ó, o logoff.PowerShell, que foi o que eu criei, que é para deslogar o usuário administrador ali, de dentro da rede. E a gente tem todas as outras ali, que são as execuções dos scripts remotos, com base nas informações que a gente tem, tá? Então, vamos supor que vocês tenham alguém específico de SOC, o cara de SOC ele pode ter acesso somente a essas partes de playbooks e de response management, e ele pode fazer as execuções aqui, como a gente viu lá no Workbench, no momento que ele fizer a detecção de alguma coisa, ele vai criar uma task e tu pode aprovar ela ou não. Então, o cara teria esse acesso e aí ele já sabe quais são as tarefas dele. Fazer a checagem dessas máquinas, fazer a parte de correlação desses eventos, checar se aquele arquivo foi identificado em outros servidores da rede ou estações, se foi executado por usuário X, Y, Z, qual foi o tipo de ação tomado também lá dentro da pesquisa, tem como fazer essa parte ali, né? Então, tem bastante coisa que pode ser executada a partir dele, ó. Então, ele já chegou na segunda etapa lá, tá pedindo o approval aqui para mim, então eu devo ter recebido um e-mail, acho que ainda não, do SOC, mas eu já vou aprovar, beleza. Pode aprovar e pode executar. Então, a partir do momento aqui que eu aprovei esse script aqui, eu vou... A máquina não, o Vision One, ele vai fazer o próximo passo, que é rodar o script remoto lá na máquina do Windows aqui. Então, a gente vai ver em alguns minutos ali este cara sendo deslogado, o usuário sendo deslogado. Se fosse alguma outra coisa, alguma outra ação também poderia ser tomada, tá?
E aí a gente tem a parte de inventory ali, que é onde a gente tem toda aquela parte que o Pacheco tinha comentado dos dispositivos, os sensores que estão integrados à ferramenta, ficariam todo aqui num único console, digamos assim, né, em que a gente pode fazer o monitoramento. E eu queria mostrar só para como é difícil habilitar o endpoint para cada um, é só vir selecionar a máquina aqui e dar um enable, tá? Então, não precisa tomar nenhuma ação se ela já tem algum tipo de comunicação, seja através do Apex, workload ou alguma coisa, não precisaria. Mas também tem a opção de baixar este cara e de executar manualmente. E também mostrar aqui algumas partes da ferramenta de integração com terceiros, que é algo que está crescendo exponencialmente. Obviamente, a Trend entende que nem todo mundo tem todas as ferramentas iguais, né? E que é necessário ter essas integrações com terceiros para cada vez mais tu ter a tua superfície de ataque ser monitorada e tu conseguir preencher todas essas lacunas para evitar o máximo possível que ocorram esses casos. Olha, ó, minha máquina foi deslogada. Então, ela não está nem logada nem nada, ela está pedindo login de novo. Então, já houve a execução do script também. Se a gente verificar aqui, ele deve ter executado. Opa, não é Automated Response. É esse cara aqui mesmo, o Room Remote Script. Então, tá ali, ó, ele finalizou. Então, ele fez todo aquele processo lá através de um playbook, né, específico, que eu criei para fazer a execução de um script remoto. Que nem eu comentei, posteriormente ele vai ter outras opções ali, que nem é a questão das vulnerabilidades, checagem de vulnerabilidades e assim por diante. Eu acredito que as informações mais importantes que eu tinha para passar eram essas. Vamos abrir para perguntas aí, para que daí a gente consiga ver se o pessoal tem alguma coisa mais específica que queira saber da ferramenta. Pode ser? Ok, Anderson. Obrigado. Eu não sei se alguém tem alguma questão queira perguntar no chat ali. Deixa eu... Estamos abertos a Não estou vendo o chat lá questões. do Eu estou com ele aberto. beleza. Ou se quiser desmutar também para falar bem ligeirinho, não tem problema. Também pode ser, não tem problema nenhum. Acho que... Sem perguntas, eu acho que o pessoal entendeu tudo, Anderson. Tá. Vou botar mais tempo aqui até para mostrar mais incidentes. Aproveitando enquanto o pessoal não tem, ó, por exemplo, aqui um caso de spear phishing que chegou, ó, inclusive para o Pacheco aí, ó, o Pacheco recebendo os phishings, ó. Viu? Recebeu um e-mail, né, considerado como malicioso, que era um comunicado importante. A gente pode quarentenar a mensagem, ó, especificamente, ou deletar essa mensagem. Vamos supor que dentro dessa cadeia aqui de quem recebeu esse e-mail, houvessem outras pessoas como, sei lá, eu, o Dino, ou outros usuários aqui de dentro da rede, a gente consegue também fazer essa deleção e bloqueio para esses, deletar essas mensagens para os outros usuários também, evitando que haja um comprometimento, né? E também fazer o bloqueio a partir daqui, tá? Então é bem, bem legal. E aí, clicando ali no search, também ele vai lá para dentro da pesquisa. Acho que eu vou ter que botar mais tempo. Isso aí. Ó, temos uma pergunta ali, Anderson, da Verdade. Távila. Por favor, Bom pode dia, perguntar. pessoal. Pode ler? Como é comercializado é por quantidade. Como é comercializado é por quantidade de dispositivos ou pelos sensores. Bom, então essa acho que eu posso responder, né? Isso é mais comercial. Beleza. Bom, o XDR ele é comercializado por número de dispositivos, né? Então, dependendo ele pode trabalhar em conjunto com as soluções da Trend ou sem ser com uma solução da Trend Micro. Ou seja, se eu tenho outra solução de anti-malware, eu posso utilizar o sensor da mesma maneira. Claro que com a solução do endpoint da Trend, por exemplo, o Apex One, eu vou ter mais funcionalidades do que somente com endpoints de terceiros. Então ele vai ter ele tem sensores para endpoints que ele integra com a Apex One, para e-mail com
Cloud App Security, né, que é a solução que integra com o 365, G Suite e outras ferramentas de e-mail. Para servidores com workload, integra com workload security, e para a rede com o Deep Discover, né? Ou isoladamente trabalhando com soluções de terceiros, né? Mas ele é por dispositivo, na realidade, né? E a outra pergunta, não sei se eu respondi a pergunta da Taviles, é que na realidade, ou seja, também para entender, cada dispositivo tem um sensor, né? Então, eu vou estar licenciando e ele trabalha no formato de créditos, tá? Eu vou adquirir um número X de créditos, e a partir daí eu posso usar onde eu quiser. Então, para cada servidor ou endpoint, eu preciso comprar 20 créditos, para cada caixa postal, 3 créditos. Estou mostrando aqui na tela até para entender a parte de E- crédito, é como se fosse um pré-pago, né? como se fosse um pré-pago. Eu tenho Compra os um ano créditos e aí tu disso. pode utilizar esses créditos aonde tu Durante quiser. um ano, né? Eu posso Durante um jogar ano. em qualquer lugar. Bom dia, pessoal. Não cheguei a tentar se foi falado sobre, mas o Visual consegue fazer o assessment de aplicações com as respectivas versões que estão rodando em um determinado servidor ou uma estação de trabalho. Acredito que ele consegue ver Depende. Vê aí, Anderson, falha. Depende. Na parte do assessment, ele vai conseguir fazer as detecções com base no que o endpoint consegue trazer. Então, por exemplo, se for a parte de questão de aplicação web, vulnerabilidades de aplicações web, assim, isso ele não vai conseguir detectar, tá? Mas vamos supor que seja um servidor do workload, que tu tem lá regras de IPS específicas para versões que estão vulneráveis, daí isso ele vai conseguir. Por exemplo, o PHP 546. Ele vai, nessa informação aí, ele consegue identificar através do endpoint do workload, tá? Mas de alguma coisa específica de versão Adobe, alguma coisa assim, daí não. Ele não faz essa parte. Ele pode integrar com ferramentas como Qualys, né? Que faria Isso, análise de aí sim. vulnerabilidades. Bem interessante, é verdade. Ele tem integração ali na parte de integrações com terceiros. O Third Party Integration é que ele integra com ferramentas de scans de vulnerabilidades. Então, por exemplo, o Qualys, ele tem essa parte de versionamento em que ele consegue checar. Então, se ele detectar que tu está usando o Acrobat numa versão vulnerável, ele vai notificar o Vision One sobre essa questão. E aí sim, daí vai entrar na parte do assessment essa vulnerabilidade, porque daí ele levanta todas aquelas informações ali da estação em si, né, que por que ela ganhou aquele score, tudo que foi feito lá através de telemetria. Acho que está respondida a pergunta. Mais alguma questão, hein? Então, acho que agradecer a presença de todos, tá? Agradecer ao Anderson aí pela explanação técnica muito boa. Nos colocamos à disposição até para possíveis questionamentos, dúvidas, quiserem conhecer, testar a ferramenta, aí estamos à disposição para isso, tá? Nós vamos estar disponibilizando também o vídeo aí para quem quiser posteriormente tá passando para outras pessoas assistirem também o webinar, né? Mas fiquem bem à vontade aí para estar nos mandando e-mail, acessando via nossas redes, canais de comunicação aí para estar tirando informações adicionais sobre a ferramenta, tá? Então, novamente, agradeço a todos. Lembrando que o Papo Seguro tem mensalmente nós temos um Papo Seguro, né? Falando sobre algo referente à segurança da informação. E todos estão convidados aí para participar dos próximos também, com outros assuntos relevantes, ou até também está nos enviando dicas aí de assuntos que vocês gostariam de estar, que nós estivéssemos falando aí nas nossas próximas edições do Papo Seguro. Então tá, agradeço a todos, um bom dia e bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu, bom dia.